Nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de nós podermos mais uma vez meditar na palavra de Deus, né? Que Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito, tem dado a cada um de nós. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre um assunto de grande importância, nós conhecermos que Deus tem na sua palavra revelado, a respeito do assunto dos anjos, principalmente os 3 anjos do capítulo 14 do Apocalipse, que é o primeiro, o segundo e o terceiro anjo. São esses anjos simbólicos? São esses anjos literais? Ou são simbólicos e literais? São 3 assuntos que nós vamos meditar um pouquinho nesta oportunidade. Se são simbólicos, se são literais, e o tempo desses anjos. Em que época ocorreu a mensagem desses 3 anjos? É importante nós analisarmos, porque a Bíblia fala bastante sobre anjos. A Bíblia menciona anjos literais, ou seja, anjos mesmo, né? E também fala de anjos simbólicos, né? Que representam alguma coisa. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero ler Provérbios, capítulo 3, verso 13 até o versículo 15. Deus aqui está nos dizendo assim, capítulo 3 de Provérbios, verso 13 até o versículo 15. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que pode desejar não se pode comparar a ela. Então aqui Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo para nós que quando nós achamos sabedoria, nós somos bem-aventurados ou felizes, né? Aquele que adquire. Veja que a mercadoria, ou seja, a sabedoria, ela é mais preciosa do que a prata, do que o ouro e do que os rubins. Então veja como que é importante nós conhecermos a verdade, como ela é na palavra de Deus. Nós temos uma certeza, nós temos um conhecimento daquilo que nós cremos, está de acordo com a vontade de Deus. Sobre esse assunto dos anjos, nós vamos iniciar agora, é um assunto bastante, assim, de grande importância nós compreendermos, né? E ver o que Deus quer mostrar para nós. Como eu disse no início, a Bíblia menciona bastante sobre anjos, anjos literais mesmo, né? Anjos que apareceram mesmo, as pessoas, são anjos mesmos. Nós temos a experiência, lá em Números 22, 27 até o verso 31, da experiência de Balaão. Acho que todos conhecem, né? A experiência em que Balaão estava indo com seu animal, de repente o animal para, né? Não quer ir mais, e ali o relato conta que ele espanca, né, o animal, até que chega um momento que o animal fala, né? O que o animal estava vendo na frente? Balaão até então não estava vendo. Um anjo com a espada desembainhada na mão. Então é um anjo literal mesmo que ali estava. É a experiência de Balaão. Temos a experiência de Gideão também, né, que conversou com o anjo lá em Juízes 6, 11 a 22, um anjo literal mesmo, né? Uma experiência de Sansão, no capítulo 13 de Juízes, no versículo 3, verso 6, e depois do 13 até o 21, né, quando o anjo veio ali conversar com a mãe dele, né. Temos também a experiência de Pedro, muito bem conhecida, né, quando Pedro estava na prisão, né, até que Pedro, quando ele estava ocorrendo aquilo com ele, ele achava que era um sonho, né, mas eram anjos mesmo que veio ali libertar ele da prisão. Então são anjos do quê? Literais, tá? E temos na sepultura de Jesus, que conversou com as mulheres ali, né? Eram anjos mesmo, entendeu? Então são anjos literais, com Abraão, né? Que apareceu com Abraão, até mesmo Cristo, né? Comparado com anjos, que daqueles 3 anjos que apareceram a Abraão, um era quem? O próprio Jesus, né? Isso se encontra lá em Gênesis 22, no versículo 11, 12 e o 15, né? Apareceu 3 anjos, 2 foram em Sodoma e um ficou ali com Abraão. Quem que ficou ali? O próprio Jesus. O próprio Jesus é denominado anjo também, né? É conhecido como anjo, tá? Então são anjos literais mesmo, né? A experiência de Jacó, que lutou com Jacó, quem era? Era Cristo, tá? Está lá em Gênesis 32, 24, verso 28 e o verso 30 também, né? Então são várias experiências mostrando que existem anjos que vieram aqui nessa terra
anjos literais mesmo, né? E temos também anjos simbólicos. Por exemplo, João Batista, lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 1, o profeta Malaquias profetizou, falando de João Batista, que Jesus confirmou isso lá em Mateus capítulo 11, verso 10, Malaquias falando que Deus ia enviar o quê? O meu anjo, que preparar o caminho diante de mim. Quem é esse anjo? O próprio João Batista. Então esse é um anjo simbólico, né? Não era um anjo que veio preparar o caminho, mas sim João Batista. Mas é chamado de anjo lá em Malaquias 3, verso 1. E Jesus fala dele em Mateus 11, 10. Falando a respeito da obra de João Batista, ele repete a profecia de Malaquias. Então esse é um anjo como? Simbólico. João Batista, então, é chamado de anjo simbólico, né? Outra parte que nós temos de anjos simbólicos é em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. O que nós temos lá? O ministério das 7 igrejas, né? Então ali são anjos simbólicos, né? Então nós vemos que existem anjos literais e que existem anjos simbólicos. Cada igreja de Apocalipse ali, Éfeso, Esmirna, todas elas representam o quê? Um templo de uma igreja. Entendeu? Então são simbólicos, é anjo simbólico ali. Lá diz o anjo da igreja que está em Éfeso escreve. Entendeu? Então é um ministério. Então é anjo simbólico. Tá? E os 3 anjos? É o ponto que nós vamos entrar agora. São anjos literais? São anjos mesmo? Né? São anjos simbólicos? Ou são simbólicos e literais? É isso que nós vamos meditar um pouquinho nesta oportunidade. No capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6 e versículo 7, nós temos a mensagem do primeiro anjo. Capítulo 14 de Apocalipse, verso 6 e verso 7. Olha o que diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então nota aqui, irmãos, essa é a mensagem do primeiro anjo, né? A mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. No Grande Conflito, página 355, falando sobre essa mensagem, a serva do Senhor diz assim: é significativo o fato de afirmar-se ser um anjo o arauto dessa advertência, pela pureza, glória e poder do mensageiro celestial. A sabedoria divina foi servida de representar o caráter exaltado da obra e cumprir-se pela mensagem, e o poder e glória que a deveriam acompanhar. Então, aqui o Senhor está dizendo, né, que pela pureza, pela glória e poder do mensageiro celestial, a sabedoria divina representou, né, essa mensagem aqui, né, o caráter exaltado da obra. Por isso que fala e que afirma ser um anjo arauto dessa advertência. Mas o anjo pregou. Deus não deu essa incumbência aos anjos, né? A tarefa de pregar o Evangelho, no Grande Conflito, página 311, Deus fala que não incumbiu aos anjos de pregar essa mensagem, mas sim quem? Aos homens. Como que o anjo aqui, né, como fala aqui na mensagem, né, ela afirma ser o arauto dessa advertência. Então é isso que nós vamos meditar, né? É um anjo mesmo, o primeiro anjo, ou ele é simbólico? Ou ele entra nas duas classes, simbólico, literal e simbólico. Isso que, portanto, nós considerarmos. Porque a pregação do Evangelho Deus deu aos homens, mas ela diz que o anjo aqui é o arauto dessa advertência. Então nós vamos procurar entender nesse estudo sobre estes assuntos. Tá? Qual foi o tempo da mensagem do primeiro anjo? Grande Conflito 355 até 356. Diz assim: a própria mensagem derrama luz sobre o tempo em que este movimento deve ocorrer. Declara-se que faz parte do Evangelho eterno e anuncia a abertura do juízo.
Não é essa a mensagem do primeiro anjo? Vinde a hora do seu juízo. A mensagem da salvação tem sido pregada em todos os séculos, mas esta mensagem é uma parte do Evangelho que só poderia ser pregada nos últimos dias, pois somente então seria verdade que a hora do juízo havia chegado. As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos leva ao início do juízo, especialmente em que livro? Livro de Daniel. Daniel fala muito sobre isso, a questão do juízo. Entretanto, a parte de sua profecia que se refere aos últimos dias, Daniel teve ordem de fechar e selar até o tempo do fim. Então, a parte da profecia de Daniel, se referindo ao juízo, ele teve a ordem de fazer o quê? Fechar, selar, né? Até que chegasse o tempo do fim. Não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo, e baseado no cumprimento daquelas profecias. Mas no tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo. Então, nos seus dias, Paulo falou o quê? Olha, irmão, Jesus não vai vir agora. Por quê? Porque não será assim, diz ele, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, primeiro tinha que ver o quê? A apostasia e se manifestar o homem do pecado, que nós conhecemos bem quem é, né? Representando o papado. Não podemos esperar pelo advento de nosso Senhor, senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio do homem do pecado. Este homem do pecado, que também é denominado mistério da injustiça, filho da perdição e o iníquo, representa o papado, que conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. Lembra Daniel ali? Daniel 7, né? Nós entendemos bem essa profecia do tempo, tempos e metade do tempo, que é os 1260 anos. Este período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. São Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até o ano 1798. É depois desta data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. Então, depois de quando? Depois de 1798. E ela continua falando aqui que semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou. Indicar os irmãos da vida do Senhor no futuro, então, muito distantes. Os reformadores não a proclamaram. Também na época da reforma, né, os reformadores, eles não pregaram essa mensagem, a mensagem do juízo. Por quê? Porque ainda não era tempo, não era época, né? Martinho Lutero admitiu o juízo para mais ou menos 300 anos no futuro, a partir do seu tempo. Então, o próprio Martinho Lutero, quando embora do ano 1500, né, 1500 e pouco, ele admitiu o juízo para mais ou menos 300 anos no futuro. Aí ela fala assim: desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Então, desde quando? Desde 1798. Esse é o tempo da mensagem do primeiro anjo. Qual que é a mensagem do primeiro anjo? Vinda é a hora do seu juízo. Então, começou a ser apresentado, diz aqui o texto, desde 1791. É a mensagem do primeiro anjo. Primeiros escritos 245. Foi-lhe mostrado o interesse que todo o céu havia tomado na obra em processamento na terra. Jesus comissionou um poderoso anjo para que descesse e advertisse os habitantes da terra de que se preparasse para o seu segundo aparecimento. Ao deixar o anjo a presença de Jesus no céu, uma luz excessivamente brilhante e gloriosa ia diante dele. Então veja, esse anjo é um anjo literal. Foi-lhe dito que sua missão era iluminar a terra com a sua glória e advertir o homem com respeito à iminente ira de Deus. Então veja que pelo texto nós temos um anjo literal, né? Nós vemos que o anjo deixou a presença de quem? De Jesus. Da onde? No céu. Então ele deixou a presença de Jesus lá no céu para descer e vir trazer esta mensagem.
Tá? Então mostra por esse texto que é um anjo literal. Tá? Mostra por esse texto que é um anjo literal. Essa é a mensagem do primeiro anjo. Um anjo literal, um anjo que vem com essa mensagem. Qual que é a mensagem do anjo? Vinde a hora do seu juízo. E o tempo dessa mensagem? Quando foi o início? O céu do Senhor é bem caro, um grande conflito, como nós lemos o texto, desde 1798. Depois nós vamos ver o simbolismo desse anjo, ele é simbólico também. Segundo anjo agora, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 8. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. E qual que é a mensagem do segundo anjo? Caiu Babilônia. Essa é a mensagem do segundo anjo. Uma mensagem muito importante também. Tá? Primeiros escritos 247. Outro poderoso anjo foi comissionado para descer à terra. Jesus pôs em suas mãos um escrito, e ele desceu à terra e clamou, caiu a grande Babilônia. Um anjo literal. Até que Jesus pôs o que nas mãos dele? Um escrito. Né? Em mãos, é um anjo literal mesmo. Tá? E ele desceu à terra e clamou, caiu a grande Babilônia. Então mostra que é um anjo literal, né? Que Jesus enviou também do céu. Tá? Vida e Ensino, páginas 50 e 51. Agora nós vamos ver o tempo desta mensagem. Nossas esperanças centralizaram-se então na vida do Senhor em 1844. Esse era também o tempo para a mensagem do segundo anjo, que voando pelo meio do céu clamou, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Capítulo 14, verso 8 de Apocalipse. Aquela mensagem foi pela primeira vez proclamada pelo servo de Deus no verão de 1844. E como resultado dela, muitos abandonaram as igrejas caídas. Então, qual foi o tempo da mensagem do segundo anjo? O texto é bem claro, né, irmãos? O texto fala, aquela mensagem foi pela primeira vez proclamada pelo servo de Deus no verão de 1844. Qual mensagem? Caiu Babilônia. Entendeu? Então, esse é o tempo da mensagem do segundo anjo. Tá? O que nós encontramos nessa época de 1844? Nós conhecendo a história da parábola das 10 virgens, vou dar uma explicação para os irmãos entenderem, quando é o verão aqui, né, de 1844. O que ocorreu? Baseado na profecia da mensagem do primeiro anjo, na profecia de Daniel 8,14, eles marcaram a data para a volta de Cristo, a primeira data foi levada em consideração, 18 de abril de 1844. Né? Jesus não veio como eles haviam esperado, né, nesse dia. Tá? Estava cumprindo exatamente a parábola das 10 virgens. Né? O noivo tardou, no versículo 5. Então Jesus não veio no 18 de abril. Na parábola, lá diz que as virgens dormiram. Dormiram no quê? Não entendendo o porquê Jesus não tinha vindo exatamente no dia 18 de abril. Quando foi isso, a serva do Senhor fala que era na primavera. Claro que nos Estados Unidos, tá? A 18 de abril se dava exatamente na primavera. Passado 3 meses, aproximadamente, já no verão nos Estados Unidos, é que eles então descobriram o engano, né? Descobriram porque que Jesus não tinha vindo no dia 18 de abril, né? E então marcaram uma nova data para a volta de Cristo, no dia 22 de outubro, outono lá, né? Época do outono. Na mesma época em que eles descobriram esse erro da primeira data, ou seja, no verão, né? Que a gente entende que é o clamor da parábola, né? Como lá está ali em Mateus 25, versículo 6, né? Também veio a mensagem do segundo anjo. Por quê? Porque as igrejas rejeitaram a mensagem, a igreja não aceitou mais os pregadores que compreenderam a mensagem, que compreenderam o clamor. Eles voltaram a pregar nas igrejas, né? Nós erramos lá, mas agora, né, a data está certa, Jesus vai vir no dia 22 de outubro. As igrejas não aceitou mais a mensagem.
excluir aqueles que pregaram, mas a pena inspirada diz, né, que Jesus saiu com os que foram excluídos das igrejas. Então, Jesus saindo com os que foram excluídos por causa da mensagem, como que tornou as igrejas? Caídas, né? Babilônia. Então, foi a época também da mensagem do segundo anjo. Caiu, Babilônia. É por isso que ela fala que aquela mensagem foi pela primeira vez proclamada pelo servo de Deus no verão de 1844. E como resultado dela, muitos abandonaram as igrejas caídas. Tá? Então veja que o segundo anjo ele veio pela rejeição da mensagem do clamor. Eles descobriram, as igrejas despertaram, foram pregar a mensagem, as igrejas não aceitou, e então veio o segundo anjo. Então, o tempo da mensagem do segundo anjo, verão de 1844. O anjo literal, né, que Jesus colocou em suas mãos um escrito, ele desceu à terra, e o tempo dele exatamente no verão de 1844. Vamos lá. Terceiro anjo agora. Capítulo 14 de Apocalipse, verso 9 até o versículo 12. E o terceiro anjo, eu segui o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a mensagem do terceiro anjo. Qual que é a mensagem desse anjo? É uma advertência, né? Olha, não receba o sinal da besta, nem a sua imagem, porque se receber esse sinal, vai participar do quê? Da ira de Deus. A gente conhece que a ira de Deus é o quê? As últimas pragas, as 7 pragas que está no capítulo 16 de Apocalipse. Então a advertência do anjo, a mensagem do anjo é nós não recebermos o sinal da besta. E o terceiro anjo, ele encerra a sua mensagem assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a mensagem, o encerramento da mensagem do terceiro anjo. A paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Na realidade, quando nós estudamos a mensagem desse anjo, é um conjunto de verdades, né? Além dele nos dar uma advertência, nós não recebemos o sinal da besta, nós temos várias outras mensagens que a pena inspirada menciona, que é obra do terceiro anjo, né? O assunto, por exemplo, da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. O assunto do santuário, né, também é mensagem do terceiro anjo. Foi o terceiro anjo que mostrou para aquele desapontado, a partir do dia 22 de outubro de 1944, o santuário no céu, né? Tiveram a compreensão, né, desse assunto do santuário celestial. Uma outra obra importante também que começou em 1944 é o quê? O assinalamento. Também é obra dele, é obra do terceiro anjo. A reforma de saúde, né, também faz parte da mensagem do terceiro anjo. É o braço direito, a pena inspirada diz. Então, veja que a mensagem dele é um conjunto de verdade. Tá? O tempo desse anjo. Primeiros escrito 254. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um outro anjo poderoso, com uma terceira mensagem ao mundo. Veja, irmãos, aqui mostra quando é que Jesus enviou o terceiro anjo. O texto diz, quando ele passou do santo para o santíssimo, ele encerrou o seu ministério no lugar santo e passou para o lugar santíssimo. Em que ano ocorreu isso? Quando nós estudamos Daniel capítulo 8, verso 14, aquela profecia dos 2.300 anos, nós entendemos que ele passou do santo para o santíssimo em 1844. Quando ele passou, então, para o santíssimo, ele enviou o terceiro anjo. Esse é o tempo do início da mensagem do terceiro anjo. É um anjo literal? Olha, o pergaminho foi posto na mão do anjo. Veja que esse anjo tem mãos, um pergaminho, né, um escrito,
foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência, com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Essa advertência que o anjo dá, a serva do Senhor diz que é a mais terrível advertência, né? E a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Qual que é? Não receba o sinal da besta. É uma mensagem muito importante. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. Disse o anjo: serão trazidos a encerrado o combate com a besta e sua imagem. Sua única esperança de vida eterna consiste em permanecer firme. Posto que sua vida esteja em jogo, deverão reter com firmeza a verdade. O terceiro anjo encerra sua mensagem assim, como nós lemos no Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ao dizer ele estas palavras, aponta para o santuário celeste. Então veja que ele é esse anjo que mostrou aos desapontados, né, e ao povo de Deus o assunto do santuário. Tá? Então qual é o tempo desse anjo? 1844, quando Cristo passou do santo para o santíssimo no santuário celestial. Um anjo literal, né, que Jesus pôs em suas mãos, né, um pergaminho, e ele desceu à terra e proclamou essa terrível advertência. Então nota, irmãos, tanto o primeiro como o segundo e o terceiro anjo são anjos literais, né, são anjos mesmo. Nós vemos aqui o tempo da mensagem do primeiro anjo, que foi quando? 1798. Desde essa época começou a proclamar a mensagem do primeiro anjo, o texto do grande conflito diz. O segundo anjo, no verão de 1844, né, foi a época da mensagem do segundo anjo. E o terceiro anjo, né, 22 de outubro de 1844, quando Cristo passou do santo para o santíssimo. Os três anjos são literais. Agora, é interessante nós analisarmos, né, no Testemunho para Ministro, página 444, falando desse anjo, o terceiro anjo, olha o que a serva do Senhor diz. O poderoso anjo é visto subindo do oriente ou nascente do sol. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. É a voz desse mais elevado dos anjos, que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que segurem os 4 ventos, até que se realize esta obra, e até que ele ordene que o soltem. Então o terceiro anjo, mostra bem que é um anjo literal, comprovando mais por esse texto também, porque ela fala o quê? O poderoso anjo, o mais poderoso dos anjos, e o mais elevado dos anjos. É o anjo que ocupa a melhor posição, né, a maior posição no santo, lá no céu. Poderoso anjo. Está falando quem aqui? Do terceiro anjo. Porque quem é o anjo que sela? Olha o que diz o texto. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo. No primeiro escrito, página 118, lá fala que o terceiro anjo é o anjo que sela. É o anjo que sela. E na página 89 também, né? É obra dele, é obra do terceiro anjo selar. E a serva do Senhor diz que é o mais poderoso e o mais elevado dos anjos. É um anjo literal mesmo. São só literais esses anjos? Vida em Ensino, página 87. Olha, foi mostrado que o terceiro anjo, que proclama os mandamentos e a fé de Jesus, representa o povo que recebe esta mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo para que guarde os mandamentos de Deus e a sua lei como a menina dos olhos. E em resposta a essa advertência, muitos abraçariam o sábado do Senhor. Lemos em textos anteriores que é um anjo o quê? Literal. Mas é como nós mencionamos, a obra de pregar o Evangelho, Deus incumbiu a quem? Aos homens, né? Em grande conflito, nós encontramos esse texto na página 311,
Ela falando que a obra de pregar o evangelho Deus incumbiu aos homens. Tá? Mas nós vemos essas 3 mensagens, anjos mesmo sendo o arauto desta advertência. E aqui nesse texto, a serva do Senhor diz que o terceiro anjo que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus representa o povo. Ou seja, é o anjo que prega ou é o povo? Então é um anjo literal, o arauto dessa advertência, mas é anjo simbólico. Simbólico por quê? Porque é o povo que prega a mensagem dele e representa o anjo. Então é um anjo simbólico. Ele é literal e é também simbólico. Isso falando do terceiro anjo. Então todos que pregaram a mensagem ali depois de 1844, conheceram a mensagem do santuário, né, e pregaram a mensagem do terceiro anjo, era representante desse anjo. Representava o terceiro anjo. Tá? Então é um anjo literal e é um anjo simbólico também. Tá? Ou seja, quem prega a mensagem do anjo representa o anjo. Né? Isso. Todos aqueles que compreenderam a mensagem e pregaram eram representante do anjo. Segundo o Testemunho Seleto, página 156. Os 3 anjos do capítulo 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão, como agentes seus, fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Nós vamos vir em cima do terceiro anjo, né? Que representa o povo, que compreende e aceita a mensagem e prega ela. Agora, aqui no Testemunho Seleto, volume 2, 156, ela diz que os 3 anjos do capítulo 14, que nós estamos estudando, né? Primeiro, segundo, terceiro anjos, representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus. Todos aqueles que compreenderam a mensagem do primeiro anjo e pregaram, do segundo anjo e pregaram, do terceiro anjo e pregaram ela, são representantes do anjo. Por isso que o anjo ele é literal e é também o quê? Simbólico. Né? Os homens é que pregaram a mensagem. Né? Mas aqui nós vemos que representa o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão como agentes seus fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Mas qual é a incumbência dos anjos então? Se são literais, qual é a incumbência deles? Eles não pregam, quem prega nós vemos aqui é o povo. Qual é a incumbência dos anjos? Grande conflito 311. A obra de pregar o Evangelho não foi cometida aos anjos, mas confiada aos homens. O texto que nós citamos, né? Deus deu essa tarefa para os homens. Mas que obra tem os anjos? Que obra tem o primeiro, segundo e terceiro anjo? Ou qual incumbência é a deles? Santos anjos têm sido empregados na direção desta obra. Então veja, né? São anjos literais e que estão aonde? Na direção da obra. Eles não pregam, porque quem prega é os homens, mas santos anjos têm sido empregados na direção dessa obra. Tem eles a seu cargo os grandes movimentos para a salvação dos homens, mas a proclamação do Evangelho, propriamente dita, é efetuada pelos servos de Cristo sobre a terra. Veja como nós vimos no texto lá do primeiro anjo, é o arauto dessa advertência. Por exemplo, quem que moveu o coração de Guilherme Miller para compreender e pregar a mensagem? A serva do Senhor disse que foi um anjo, entendeu? O anjo veio ter lá com ele, né, para mostrar para ele essa advertência. É o arauto. Então, aqui o texto é bem claro quando fala, né, que santos anjos têm sido enviados na direção desta obra. Tá? São anjos literais, são anjos que estão na direção da obra, tanto o primeiro como o segundo, como o terceiro. E representa quem? Quem prega a mensagem. Né? Não é só Guilherme Miller, que pregou a mensagem do primeiro anjo, ele também é um representante do anjo, mas não foi só ele que pregou. Não é só Samuel Snow que pregou a respeito da mensagem do segundo anjo, outras pessoas pregaram. Então todos eles que pregou a mensagem do segundo anjo também é representante do anjo. Né? E no caso do terceiro anjo, todos que compreenderam o assunto do santuário, né, e as mensagens do anjo e pregaram ela, são representantes do anjo. Então esses anjos são literais e são simbólicos, são anjos mesmos, né? E simbólico, porque os que pregam a mensagem representam o anjo. É o que diz aqui o texto, né? Eles estão na direção da obra, certo? Primeiros escritos
258, 259. 258, 259 do Primeiros Escritos. Foram-me mostrados 3 degraus. Vamos ver o que Deus mostrou à sua serva. Né? Ela diz que mostrou 3 degraus. A primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. Então veja a importância dessas 3 mensagens. O anjo disse para ela, depois que ela viu, né, esses 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagem, o anjo disse: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. Né? E nós temos que ter uma verdadeira compreensão, porque é de grande importância. O nosso destino depende da maneira em que nós recebemos essas mensagens. Então hoje nós estudamos exatamente sobre a mensagem dos anjos. Primeiro, segundo, terceiro anjo são anjos literais, também são anjos simbólicos, porque os que pregam a mensagem, os que compreenderam a mensagem desses anjos e pregam, representam o anjo. E nós vemos o tempo dessas mensagens. Só para nós relembrar, quando foi o tempo da mensagem do primeiro anjo? Desde 1798. Né? A mensagem do segundo anjo, no verão de 1844, lá no Vida e Ensino fala, foi pela primeira vez proclamada, como nós lemos. Tá? E a mensagem do terceiro anjo, a partir de 1844, ou seja, a passagem de Cristo para o lugar, do lugar santo para o lugar santíssimo, né? No dia 22 de outubro. Então essa é a mensagem desses anjos. Que nós, como povo de Deus, possamos compreender bem esses assuntos, para nós não sermos enganados. Porque aqui o texto fala que o destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. Então que Deus nos ajude e que possamos ser esses bem-aventurados que Salomão disse lá, né? Bem-aventurados aqueles que acham sabedoria. Não tem preço nenhum, né? Não tem preço mais do que isso, né? Ter a sabedoria de Deus. Né? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude e que possamos entender bem esses assuntos, que é assuntos de grande importância nós compreendermos. Esse é o meu desejo e oração a todos. Amém.